Olá, irmãos. Vou dizer bom dia porque já foi dito. Vocês estão bem? Amém. Me perguntaram isso. Eu passei bem. Estou recuperando, irmãos, essa semana. Alguns dias mais difíceis do que outros. A voz ainda não está plenamente recuperada. Então, hoje vai ficar um pouquinho desconfortável, tá? Só antes de entrarmos no estudo, um breve comentário aqui sobre a pregação. Eu sempre costumo comentar alguma coisa no final. Falei, deixa depois pregação em Pedro, essa sequência que o irmão Vitor tem feito. Eu espero realmente que seja de bom proveito para toda a igreja. Tem sido muito bom. Eu tenho aprendido bastante com essa sequência de estudos do irmão. Deus abençoe. Realmente é bom sempre, né, o tema de hoje, quase que o irmão pregou só para mim, podia ter dispensado os outros. Os outros podem ir para casa. Brincadeiras à parte, né? A gente sabe que a palavra de Deus acaba falando sempre para os dois lados, né? Para todos nós. Existe uma aplicação específica para cada um. Mas é muito bom a gente se deparar com a palavra de Deus novamente e a gente sempre reavaliar nosso serviço ao Senhor. As necessidades da obra. Realmente faltam pastores, faltam homens chamados, dispostos, aptos para esse serviço. Eu sempre incito aqueles irmãos que busquem os melhores dons, busquem servir ao Senhor. Não estou falando, nunca digo para ninguém, olha, queira ser um pastor, queira servir. E são daqueles que se põem a servir que Deus chama, aqueles que vão pastorear, porque o pastor é colocado para servir, o missionário é colocado para servir. Primeiro você tem que ter na cabeça isso, eu quero servir ao Senhor. E coloca a tua vida nas mãos dele, e deixa que o resto ele faz. Quando a gente quer colocar uma chamada na frente, a gente coloca a carroça na frente dos burros, né? Não olhe para suas próprias incapacidades. Se a gente ficar olhando só para elas, né, a gente tem que enxergar as limitações, sim, mas nós não podemos ficar olhando só para elas, porque senão realmente nós vamos descartar totalmente qualquer coisa. Mas a gente tem que pensar que existe um Deus que tem o poder de lapidar e de usar. Deus falou pela boca de um burro. Aliás, acho que ele falou pela boca de vários burros. Tá. Mas isso bem mostra que ele pode usar quem quer. Vamos para o nosso assunto. Hoje nós vamos falar sobre um atributo de Deus que, infelizmente, tem sido muito mal empregado, muito distorcido, muitas vezes, irmãos. Mas é um atributo tão maravilhoso para nós. É o amor de Deus. Vamos ler 1 João 4, 7 e 8. Esse texto realmente eu acredito que seja o texto-chave para nós falarmos disso. 1 João 4, 7 e 8.
Mas desde o princípio, irmãos, eu quero estabelecer aqui uma relação desse atributo divino com aquilo que ele ensina e o que se requer de nós. Aqui nós vamos ver no final do versículo 8, que é onde João faz aquela famosa afirmação: Deus é amor. Deus é amor. E não é meramente figurado isso, tá? Mas nós devemos notar o que ele diz antes, no contexto. Ele começa no versículo 7 falando: amados. Ele já se dirige aos seus leitores, a nós, como amados. Já começa amor aqui. Mas em seguida vem: amados, amemo-nos. Então, aos amados é dada uma ordem de amar. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Nós devemos entender aqui que ele está falando de uma forma específica de amor. Qualquer que ama, ele não está falando de qualquer amor, o amor conforme as interpretações que o mundo dá. Ele está falando do verdadeiro amor. Aquele lá que Paulo especifica no capítulo 13 de 1 Coríntios. Tá? Ele diz aqui, então, que todo aquele que ama verdadeiramente, tá? Eu vou colocar aqui, acrescentar uma palavra para dar o sentido mais claro. Aquele que ama verdadeiramente, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, ele parte aqui de uma afirmação de que Deus é amor na sua própria essência. O amor é de Deus, é naturalmente de Deus, porque faz parte dele. É um dos atributos de Deus e que faz parte da essência da pessoa dele. Amém? Tá? Então a gente tem que entender isso. Deus não existe sem esse fator, amor. Esse atributo, de novo, como eu tenho dito nos outros estudos, vamos lembrar que o amor de Deus se coaduna com todos os demais atributos dele. Um dos grandes erros que são cometidos pelos homens é colocar o amor isolado de outros atributos. Certo? O amor de Deus, ele tem que ser empregado, colocado, visto dentro da sua soberania, dentro da sua onipresença, onisciência, onipotência, justiça, etc, etc. Tá? Todos os atributos dele, então, se juntam ao amor. Mas João faz uma afirmação aqui, que aqueles que têm a sua semente, a semente de Deus nele, ou seja, aquele que é nascido de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, foi feita uma nova criatura em Cristo, aquele verdadeiro filho de Deus, ou seja, um verdadeiro convertido, tá? Esses devem naturalmente manifestar os reflexos disso. É óbvio que nós não vamos saber amar na plenitude do amor de Deus. Não é verdade? Em todos os atributos que Deus compartilha com a gente, irmãos, nós somos imperfeitos nisso. Mas nós temos que refletir isso. E eu diria assim, não é um reflexo imposto.
Não adianta eu falar aqui, né? Irmão, olha, você tem que amar, você é obrigado a amar. Sabe, porque o amor, quando uma pessoa é convertida de verdade, o amor naturalmente passa a fluir dele. Porque ele tem a semente de Deus. E Deus é amor. E João está dizendo, se você tem Deus em si mesmo, você ama. Se você não ama, falta Deus para você. Essa carta de João, ela é famosa por esse aspecto. Ela, como um todo, é um ótimo exame. Né? Quando nós nos deparamos com essa carta, nós somos colocados em xeque, e João vai mostrando o que realmente é um novo convertido. Então, ele trabalha aqui, pelo menos, em cima de 5 aspectos principais. E esse é um deles. Para a gente se examinar. Eu sou realmente um filho de Deus? Nós vamos ver que essa doutrina do amor de Deus, desse atributo dele, traz consigo essa questão prática para nós. É muito bom nós sabermos que Deus é amor. Isso reflete em nosso favor. Amém? Eu só sou salvo porque Deus é amor. Se Deus não fosse amor, ai de mim, ai de nós. De nós todos. O amor de Deus é demonstrado em 2 aspectos diferentes. Nós vamos ver, primeiramente, o seu amor manifesto aos homens de um modo geral. Sim, Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. De um modo geral. Em que aspecto se vê isso? Nós podemos ler no Salmo 145, é um dos textos em que nós encontramos essa realidade. Salmo 145. Versículo 8. Ele diz: misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Olha, aqui nós não encontramos a palavra amor. Mas você pode ver amor aqui? A misericórdia é um fruto, um derivado do amor. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é perdoador. Deus é longânimo, ele é tardio em irar-se. Tá? Isso o que quer dizer a palavra longânimo? A longanimidade, paciência, demorar em irar-se, em agir, punir. O Senhor é bom para todos. As suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Sabe, as pessoas que estão desfrutando desse sol maravilhoso? Quem nos dá isso?
é Deus. Aquele lavrador ímpio que vê as chuvas regarem a sua roça, talvez o rio que irriga suas terras. Ele não teme a Deus, mas Deus derrama sua misericórdia sobre ele também. Algumas pessoas olham o Antigo Testamento e falam assim: esse Deus do Velho Testamento, ele é cruel, que ele mandou destruir aqueles povos em Canaã. Mas isso é ignorar a história. Existe uma expressão, às vezes a gente brinca, né? Quando uma coisa acontece e a gente usa aquela expressão: ih, demorou, hein? Para dizer, isso já devia ter acontecido. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Mas aqueles povos que foram entregues à destruição ali, Deus foi longânimo com eles. Muito tempo se passou e eles afrontando a Deus, e Deus foi misericordioso para com eles. Deus deu tempo para ele. Então, é injusto e é humano querer imputar a Deus uma falta de longanimidade e de misericórdia. Na verdade, Deus tem sido misericordioso com essa humanidade. Ele manifesta a sua misericórdia, a sua longanimidade todos os dias e as pessoas não estão vendo isso. E talvez nós mesmos não estejamos atentando para isso. Olha para o nosso país. Isso aqui já não era para ter mandado fogo do céu, queimado tudo, não? A podridão, a injustiça, a corrupção, a lascividade, a imundícia. Esses dias eu assisti um videozinho curto que me chamou a atenção. Falavam, qual a impressão que nós temos, o estereótipo, né, do povo africano? E, por outro lado, né, o que me chamou a atenção foi o outro lado, um africano. Qual é a visão que um africano tem do Brasil? Aí o rapaz disse, olha, eu, quando vivia na África, a imagem que eu tinha do Brasil era carnaval, futebol, uma coisa que eu não vou falar aqui, né, expressão chula, mas mulheres nuas, né, imoralidade. Eu falei, agora eu estou aqui, e é isso mesmo. Nosso país é a imagem que tem, e a realidade cada vez mais faz jus àquilo que se divulga lá fora. Num país onde se diz que a igreja cristã cresceu. Num país onde se diz que o número de cristãos tem aumentado, né? Cristãos evangélicos nas últimas décadas. Tudo engano. A podridão só aumenta. Lucas 6.
Lucas 6, 34. Jesus dizendo assim: se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outros tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, irmãos, nós devemos notar que existe um ensinamento para nós, e Jesus espelha isso no amor de Deus, na misericórdia dele. O que Deus faz, a maneira que ele age para com os ímpios, é uma forma de ele demonstrar seu amor, pela misericórdia que ele demonstra, pela sua longanimidade. Mas Deus faz isso sem esperar nada em troca. Deus não está fazendo isso esperando que, quem sabe, eles vão retornar isso em louvor a Ele. Deus sabe que não vem nada dali. Tá certo? Mesmo assim, Deus está dando. Jesus mesmo ensinou, então, que nós nos espelhemos em Deus e aprendamos a agir dessa maneira. Até com os nossos inimigos, nós devemos fazer assim, não fazer nada esperando o retorno. O amor de Deus não é um amor interesseiro. Ele diz, agindo assim, vocês vão ser filhos do Altíssimo. Nós vamos mostrar o verdadeiro amor. Porque ele, o nosso Deus, ele é benigno até para com os inimigos, os ingratos e maus. Então, nós temos que aprender também a ser benignos até para com os ingratos e maus. A semelhança do nosso Pai. Amém? Em Mateus 5, também nós encontramos Jesus falando sobre isso. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Desculpem, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, nessa passagem aqui, nesse texto de Sermão do Monte, Jesus fala, olha, literalmente, Deus empresta aí aos ímpios, aos inimigos dele, aqueles que o rejeitam, que odeiam. Ele faz que o sol brilhe sobre eles também, sobre os maus, sobre os bons. Sabe, não tem sol só para os bons, os justos, os tementes a Deus. Não.
o sol e a chuva são concedidos de maneira igual, dentro dessa misericórdia de Deus manifesta ao mundo. Então, o amor de Deus, por ele ser amor, ele não nega a esses certos aspectos dos benefícios que ele tem para conceder. Porém, é óbvio, é claro, que isso nada tem a ver com a salvação, a redenção. Deus tem um amor distinto, específico, que é direcionado a alguns homens. Deus age de forma benevolente, como nós vimos aqui hoje. Né? Deus age de forma benevolente, mesmo para aqueles que o rejeitam e desprezam mesmo. Né? Ele concede que eles tenham vida, que eles tenham ar para respirar. Muitas vezes eles têm condições, desfrutar de condições muito boas, muito melhores do que os próprios filhos de Deus. São supridos, né, de forma que eles podem desfrutar do bom, do melhor, muitas vezes. Aquilo que nós desfrutamos materialmente aqui nada tem a ver com a nossa condição espiritual com Deus. Mas nós vemos que Deus concede essas coisas, ainda que eles fazem, muitas vezes, mau uso do que Deus dá. Entendo que fica claro que isso só é mais um motivo para que Deus cobre deles, né? O fato de a glória de Deus ter sido manifestada, como diz a palavra de Deus, os céus declaram a glória de Deus. A grandeza da criação declara a grandeza de Deus, e mesmo assim, como diz Paulo lá em Romanos 1, eles deram as costas a Deus. Eles se voltaram a alguma parte da criação, da criatura, e fizeram daquilo seus ídolos e deram as costas a Deus. E por mais que Deus faça bem a eles vivem aqui sem se dar conta disso e morrem na sua ingratidão para com Deus e não buscando verdadeiramente a Ele. Mas eles não vão poder morrer, não vão poder, depois da morte, alegar que Deus não manifestou amor a eles. Nós vamos falar na próxima oportunidade, irmãos, sobre esse amor específico, esse amor especial de Deus, tá? Nós vamos separar aqui, para não ficar muito tarde, e vamos dividir em duas partes, ok? Então vamos ficar com isso. Para nós, isso já é uma grande coisa, saber que Deus é amor e Deus ama o mundo, sim. Nós vamos entrar naquele versículo de João 3,16. Deus amou o mundo. Mas vamos ver em que aspecto diz lá. Mas o que nós podemos ver hoje, nesses poucos versículos, teria muita coisa a mais, é que onde nós encontramos que Deus tem manifestado, sim, sua misericórdia, sua longanimidade para com os homens, e assim o seu amor tem sido manifesto a eles. Na sua bondade, na sua benignidade, de tudo que Deus concede. Tem muitas pessoas que não andam no temor de Deus, não temem a Deus, não buscam servir a Deus, mas eles mesmos
crendo de alguma forma, acreditando que Deus existe, e eles mesmos, às vezes, são forçados a reconhecer que Deus tem sido bom para com eles. Pena que eles não enxergam isso como alguma coisa que deva fazer com que eles se voltem a Deus e reconheçam sua condição pecaminosa contra Ele e de se arrependerem. Nós desfrutamos do amor de Deus antes da nossa conversão. Deus nos deu a vida, a existência aqui. Quanta coisa você desfrutou dessa vida aqui antes de ser convertido? Você estava vivenciando as coisas que esse amor geral de Deus nos proporciona. Mas hoje, como filhos de Deus, nós desfrutamos desse amor especial. Hoje nós conhecemos esse amor especial. Que é assunto para o próximo estudo. Vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos?